Bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Estou fazendo esse vídeo com o propósito de compartilhar com os irmãos alguma palavra de alento e de fé. Estava meditando sobre a nossa situação que estamos vivendo, de crise, de uma pandemia generalizada em todo o mundo, muitas pessoas ficando enfermas, muitas pessoas doentes, a economia global sendo afetada de uma maneira avassaladora. Nem sabemos até onde vai parar essa crise toda, é só o começo. Então, nesses momentos difíceis, podemos ficar abatidos emocionalmente, podemos ficar tristes, podemos ficar angustiados, ansiosos e, na verdade, perder o nosso foco. A palavra de Deus diz: olhai firmemente para Jesus, para o autor e consumador da nossa fé. Quando deixamos de olhar para Jesus, olhamos as circunstâncias adversas e nos assustamos e ficamos abatidos, emocionalmente abatidos, e esmorecemos na nossa fé. E essa palavra que o Senhor colocou no meu coração compartilhar com vocês nesta manhã, eu já fiz ontem à noite, entretanto o vídeo que fiz não foi possível enviá-lo porque eu fiz no iPhone e ele ficou grande demais. Então estou refazendo para que os irmãos tenham recebido o vídeo na sua íntegra. Como disse, nós estamos vivendo dias difíceis, mas às vezes nos perguntamos como é possível que Romanos 8, 28 e 29 nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ficamos às vezes perplexos e sem entender como essas coisas adversas, essas provações, essas tribulações podem cooperar conosco. Na verdade, precisamos examinar todas as Escrituras. A resposta não é fácil, entretanto, o Senhor nos dá pontualmente explicações que toda tribulação, que todo problema que nós passamos tem como objetivo aperfeiçoar a nossa fé, para que cresçamos nele em compreensão e em vitória alcançada no meio da tribulação. Tiago nos responde, Tiago 1,3, irmão de Jesus, escreveu na epístola dele, no versículo 2 e versículo 3, que devemos ter motivo de toda alegria ao passardes por várias provações, e que a provação da nossa fé produz perseverança, para que ela tenha ação completa e nós sejamos íntegros, em nada deficientes. Então Deus, quando trata conosco através de tribulações, é para remover de nós a nossa falta de fé, a nossa incredulidade, a nossa falta de conhecimento dele, do poder dele, do amor dele em nos guardar. Então a tribulação tem esse efeito curativo, tem esse efeito restaurador da nossa fé. Obviamente, alguns no meio da tribulação podem sucumbir, e essa palavra é exatamente para trazer ânimo e graça e vitória na sua vida. Por isso, vamos meditar em alguns textos. O primeiro deles, que me vem à mente nesse contexto, é Pedro dentro do barco. Quando vê Jesus caminhando sobre as águas, ele diz para o Senhor: Senhor, se és tu, manda que eu vá até o Senhor. E Jesus diz: Pedro, venha. E Pedro saiu do barco. O barco representa um lugar de segurança humana, um lugar seguro para se aferrar, se agarrar. Ele saiu do barco. A partir do momento que ele deu um passo em direção a Jesus, ele deixa de confiar nos recursos humanos, confiar na sua própria segurança e passa a depender de dois elementos: a sua fé e da capacidade de Jesus fazê-lo manter-se sobre as águas, apesar da tempestade. Manter-se sobre as águas era algo fantástico, era algo sobrenatural, porque contrariava uma lei física que Pedro conhecia muito bem. Então ele começa a caminhar, a Bíblia não registra quantos passos ele deu, mas de repente ele tira o foco de Jesus. Ao tirar os olhos de Jesus, ele começa a olhar para o vento muito forte,
para as ondas altíssimas, certamente, e temeu, se assustou, ficou com medo. Mesmo ele sendo um pescador, já com bastante experiência, possivelmente já tinha passado por situações similares de tempestade em alto mar, mas agora ele estava numa situação completamente nova. Ele estava andando sobre as águas, distante do barco e distante de Jesus. Mas ele não podia tirar os olhos de Jesus, e ele tirou. E como consequência disso, começou a afundar. Uma outra passagem similar a essa é quando Jesus e os discípulos estavam atravessando o mar da Galileia e de repente veio uma grande tempestade também. Nesta ocasião, só que Jesus estava dentro do barco, mas ele estava dormindo no barco, muito cansado de suas caminhadas e do seu ministério, ele estava descansando e dormia profundamente. Nem as águas que entravam no barco, nem o balanço do mar o acordaram. Os discípulos, assustados, o acordaram com o seguinte pedido: Senhor, acorda, acorda, não te importa que pereçamos? Ou seja, se tu não acordar e não fizer nada, nós vamos morrer aqui nessa tempestade. E Jesus, ao despertar, a primeira palavra que ele fala para os seus seguidores, para os seus discípulos é: homens de pequena fé, onde está a fé de vocês? O que está acontecendo com tudo que eu tenho ensinado para vocês? Será que vocês não compreendem que eu sou o Criador dos céus e da terra? Que eu sou o Criador do mar? Que eu, estando no barco, o barco não vai afundar. Quem está comigo não perece. Entretanto, eles temeram. E Jesus, então, levantando-se, repreende o mar, repreende o vento, e a tempestade acalma imediatamente, a bonança vem. Aqui nós temos duas situações. Uma, que Pedro deixou de olhar para Jesus. E agora eles estão perto de Jesus, olhando para Jesus, mas não crendo nele, não crendo na sua capacidade de resolver aquele problema. Nós temos que aprender a verdadeiramente confiar. Quando eu falo de fé, eu não estou falando daquela fé salvadora. Essa todos nós temos. Só que não basta ser discípulo, não basta confiar na sua salvação, se você não tem fé para o dia a dia. Você não tem fé para o andar neste mundo onde tereis aflição. Você não andar com fé no dia do dia mau, no dia da tempestade. Há vários exemplos na Bíblia de situações terríveis que aconteceram com os seguidores de Jesus. Paulo, por exemplo, passou por 3 tempestades. Tempestades tão terríveis que afundaram o barco. Ele caiu no mar. Numa delas, ele cai no mar, só que Deus mandou um anjo e lhe assegura que por amor a ele, ninguém naquele barco ia morrer, que todos se salvariam. Eram 218 pessoas. 218 pessoas, certamente no meio de 218 pessoas poderia haver alguém que não soubesse nadar. E mesmo sabendo nadar, se está distante das terras, mais próxima, a pessoa não consegue sobreviver, morreriam todos. Entretanto, Deus lhes assegurou que ninguém morreria. Ou seja, Deus tem poder para permitir que uma tempestade venha, que o barco até afunde, mas de guardar-nos no meio da tempestade. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que passou por uma provação tão terrível na cidade de Éfeso, tão terrível que chegou ao ponto de desesperar da própria vida. Imagine o apóstolo Paulo desesperado. E isso é possível acontecer conosco? Certamente sim. Pode vir uma tribulação tão terrível que nós ficamos com medo e assustados ao ponto de levar-nos ao desespero. Só que nós devemos aprender com essas partes das Escrituras que nos ensinam que mesmo no meio da situação mais aflitiva, mais difícil, mais tenebrosa, mais angustiosa, o Senhor está conosco. E eu vou citar agora aqui um texto que me consola muito e me conforta. Quando eu entendi essas verdades, eu descansei nele. O texto que eu quero citar está em 1 Pedro 2,9, onde é um texto muito conhecido, por sinal, fala que nós somos raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Essa palavra que foi traduzida como propriedade exclusiva é formada por uma só palavra no original grego. A palavra é peripointsen. Essa palavra é formada por um prefixo, peri. Daí vem palavras em português que usam esse prefixo grego, periferia, periférico,
E o significado da palavra peri significa ao redor de, ao redor de. Então Deus está dizendo que nós somos propriedade dele e ele está circuncidando-nos, circunscrito ao nosso perímetro, ele está ao nosso redor. E junto com 1 Coríntios 10:13, onde Paulo escreve aos Coríntios: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, e Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportá-la. Ou seja, nada chega até mim sem que primeiro passe por ele. E mesmo quando passa, ele vai pesar as circunstâncias adversas, vai pesar a tribulação, vai pesar a provação que vai chegar até mim e vai me dar graça para que eu possa suportá-la, ou seja, não possa ser destruído por ela. Então, eu tenho que descansar nessa declaração, dessas verdades, que o Senhor está comigo. Lembro nesse exato momento daquele texto de Êxodo, daquela passagem na Páscoa, em que Deus disse que naquele dia o Egito seria visitado pelo exterminador. O anjo da morte passaria por todo o Egito para, em cada casa que tivesse um primogênito, ele iria matar, ele ia destruir. E para proteger Israel, ele mandou que sacrificasse um cordeiro de 1 ano de idade, sem defeito, representando a própria pessoa de Jesus, e pegasse o sangue desse cordeiro e passasse nas ombreiras da porta. E todo judeu que ficasse dentro dessa casa, dentro dessa proteção do sangue, o anjo, o exterminador, não teria poder para tocá-lo, não teria poder para alcançá-lo. O que essa verdade nos ensina? Nós podemos imaginar, mas eu não estou mais dentro da casa que tem o sangue nas ombreiras da porta. Não podemos nos esquecer que o ensino do Novo Testamento, agora nós não temos ombreira da porta, nós somos a própria casa, onde o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Cristo habita. E aquele que se une ao Senhor se torna um espírito com ele. Ou seja, nós não só temos sangue nas ombreiras, mas o sangue de Jesus nos purifica de cada pecado. Nós somos cobertos pelo sangue. A casa toda está protegida pelo sangue. E o exterminador, por pior que ele seja, o anjo da morte, não tem poder para nos tocar. É por essa razão que João escreveu em sua carta: aquele que é nascido de Deus tem nele a divina semente, e o maligno não lhe toca. O Pedro escreveu: o anjo do Senhor anda ao derredor, procurando alguém para tragar. Ele anda ao derredor, porque ele não pode entrar nesse circuito, nesse círculo extremamente fechado pelo próprio Senhor. Então ele anda em derredor, mas nós somos inatingíveis, desde que confiemos nele, desde que não desviemos nossos olhos do Senhor. Em Salmo 91 diz que o Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele será pavês e escudo. Essa expressão pavês, fui consultar no dicionário, significa um escudo grande que os gregos e romanos usavam em tempo de combate para defender-se das lanças dos inimigos. É um escudo que cobre o corpo inteiro do soldado, cobre o corpo inteiro do guerreiro, e lança e nem flecha alguma pode acessá-lo, pode atingi-lo. E diz que o Senhor é meu pavês, que o Senhor é o meu escudo. Então, ele está na minha frente. Por isso que declara, justamente nesse salmo, que 10.000 cairão à minha direita, 1.000 à minha esquerda, mas tu não serás atingido. Eu não sou atingido, não porque não está vindo lanças e flechas, mas pelo contrário, olha à minha direita, 10.000 caíram, olha à minha esquerda, 1.000 caíram. Ou seja, por que eu não fui atingido? Porque o Senhor está na minha frente como um pavês e escudo. É essa confiança nessa palavra que ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste que se propaga ao meio-dia. Peste virá, vai se propagar, mas nós não seremos atingidos. Da mesma maneira que os judeus na cidade de Gozen, no Egito, estavam numa região em que foram totalmente imunes às 10 pragas que o Senhor mandou no Egito. Vamos considerar alguma delas: praga dos piolhos, praga das rãs, praga das moscas, saraiva de fogo, escuridão.
todas essas pragas foram mandadas e atingiram com impacto todo o Egito. Ninguém escapou, exceto os judeus que moravam em Gósen. Na cidade de Gósen, nenhuma mosca chegou, nenhuma escuridão chegou, nenhuma saraiva de fogo chegou. Por quê? O Senhor não permitia. Agora imagina como é que um enxame de mosca não atravessa para o outro lado, quando as terras eram contíguas, quando as terras estavam juntas. Havia uma barreira invisível que Deus fez para que impedisse que todas as pragas passassem para o outro lado. E dessa forma, os judeus foram totalmente protegidos e ficaram imunes às pragas do Egito. Isso tudo foi escrito, diz Paulo em 1 Coríntios, para exemplo, para os quais o fim dos séculos chegará até nós. Então, se nós cremos nesses exemplos, a nossa confiança tem que ser aumentada, a nossa fé tem que ser aumentada. É claro que não devemos provocar o Senhor. E há recomendações dos governantes para que fiquemos em casa, para que o vírus não se propague, para que tenha socorro médico para todos aqueles que vierem realmente a precisar. Esse que vos fala é alguém que é considerado uma pessoa de alto risco. Eu sofro de diabetes, sou hipertenso, sou cardíaco e tenho 75 anos. Então sou do grupo do risco. Se eu me contaminar, o risco de eu pegar uma enfermidade grave e depender de aparelho mecânico para manter a respiração, se tiver pneumonia aguda, é por isso que estão pedindo para não ficar doente, ficar em casa, se proteger, mesmo os que não temem a enfermidade. Por quê? Você mesmo não, os mais jovens especialmente, não é grupo de risco, as crianças, mas entretanto você ao ficar doente, você vai contaminar aqueles que não podem ficar doentes. Então, todo cuidado é pouco, mantenha a palavra da direção dos governantes para que, podendo se proteger, podendo ficar em casa, faça. E se você está gripado, se você tem alguma suspeita de que você contraiu a moléstia, evite contato com os outros, se proteja, fique em casa e você pode estar salvando vidas sem saber. Amados, nós não podemos brincar com uma coisa tão séria como essa. Não podemos titubear quando o Senhor diz para cuidarmos e manter viva a nossa fé. Eu me converti com o versículo Salmo 37:5 que diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entregar o caminho significa confiar toda a minha vida, tudo que sou, minha casa, minha família, nas mãos dele, crendo que ele, a parte dele, ele fará. A minha parte convém confiar e entregar, e a parte dele ele fará. E ele vai fazer da maneira mais estranha, que depende da minha fé. Que ele diz que eu morri juntamente com Cristo. Não somente que eu morri, mas que eu ressuscitei juntamente com ele. E ao ressuscitar juntamente com ele, me assentou nas regiões celestiais juntamente com ele. Eu custei entender esse aspecto da fé, esse aspecto do Evangelho. Mas Jesus está sentado à destra do Pai, disso não duvidamos. Só que da mesma maneira que diz que Jesus está sentado à destra do Pai, e o Pai diz para ele: filho, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado de teus pés. Ele diz que eu estou assentado juntamente com ele. Jesus, por acaso, teme o coronavírus? Jesus agora não está lá sentado, tranquilo, cercado de anjos, ouvindo música celestial, numa tranquilidade inabalável. O trono dele é inabalável. Só que ele diz, o texto diz, a palavra dele diz que eu estou sentado juntamente com ele. Se eu realmente me vejo nesse lugar, sentado juntamente com ele, eu não tenho por que me abalar, eu não tenho por que sentir medo. Eu preciso me ver nesse lugar. E se a palavra diz que ele está lá, e eu creio nisso, e a mesma palavra diz que eu também estou lá, que eu ressuscitei juntamente com ele, e juntamente com ele nos fez assentar nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade e domínio, quer seja no presente século, quer no vindouro. Como temerei? A quem temerei? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus abençoe a todos vocês e dê uma vida de vitória nesses dias.
Não sinta medo, não sinta pânico, não sinta ansiedade. Não duvide da capacidade do Senhor, não só de te cuidar, mas de ser o teu provedor. Lá haverá situações difíceis e necessidades materiais, mas o Senhor vai prover. Descanse, fique em paz, o Senhor é contigo. Amém. Eu quero que você desfrute dessa paz. A paz de Cristo seja o hábito em vossos corações. Amém. Deus abençoe a todos nós, hoje e forever.